Há consolas que entraram para a história pelos seus grandes sucessos, mas também há umas que entraram pelos seus fracassos. A Nintendo Wii U pertence precisamente ao segundo ponto. Lançada em 2012, vendeu apenas cerca de 13 milhões de unidades em todo o mundo, tornando-se uma das consolas domésticas menos bem-sucedidas por parte da Nintendo. Mas existe uma questão que sempre me intrigou. Como é que a mesma empresa que tinha acabado de lançar um dos maiores fenómenos da história dos videojogos conseguiu falhar tão rapidamente? Em 2026, será que a Wii U vale assim tanta pena? É sim. Para responder essa pergunta, primeiro teremos que voltar no tempo para entender isto. Durante os anos 80 e 90, a Nintendo era praticamente sinónimo de videojogos. A NES ajudou a revitalizar a indústria após o crash de 83. Mais tarde, a Super Nintendo consolidou a empresa como uma das líderes de mercado. Mais tarde, personagens como Mario, Zelda, Donkey Kong, Metroid tornaram-se completamente ícones mundiais. Mas a partir da metade dos anos 90, as coisas começaram a virar. A Nintendo 64 trouxe jogos revolucionários. Ocarina of Time continua a ser considerado por muitos um dos melhores jogos de sempre, se não o melhor. Mas comercialmente a situação já não era tão confortável. A Sony tinha entrado para o mercado recentemente e estava a conquistar inúmeros jogadores. E pela primeira vez a Nintendo estava a deixar de dominar o mercado de consolas domésticas. E isso já era um sinal de que os tempos estavam a mudar. GameCube, uma consola potente, compacta e com excelentes jogos, mas mais uma vez a Nintendo ficou atrás da concorrência. O PlayStation 2 dominava completamente o mercado, e nem é preciso falar o quão dominou até os dias de hoje. O Xbox começava a ganhar espaço e a Nintendo via-se novamente numa posição complicada. Foi nessa altura que a empresa começou a perceber uma coisa: tentar competir diretamente com a Sony e com a Microsoft talvez não fosse a melhor estratégia para a empresa. Em 2006 a Nintendo tomou uma decisão muito arriscada. Enquanto a Sony e a Microsoft estavam a apostar em gráficos cada vez melhores, a Nintendo pensou numa alternativa diferente, que era a acessibilidade. E daí nasceu a Wii, uma consola que praticamente qualquer pessoa conseguiria usar. Os pais, os avós e até mesmo as crianças. Até mesmo as pessoas que nunca tinham pegado num comando de videojogos. E de repente jogar videojogos deixou de ser uma atividade apenas para jogadores habituais. A Wii tornou-se um fenómeno global. Foi um sucesso gigantesco. A Nintendo voltara a estar no topo. Mas esse sucesso iria gerar um problema muito maior. O problema de suceder um fenómeno. Quando uma consola vende mais de 100 milhões de unidades, as expectativas para a sucessora tornam-se gigantescas. A Nintendo precisava de convencer milhares de pessoas a comprar uma consola nova. Mas havia um detalhe importante. Grande parte do público da Wii era casual. Não eram propriamente pessoas que acompanhavam as notícias dos jogos, não eram pessoas que acompanhavam as conferências da E3, nem sequer estavam integradas em fóruns em grupos de jogos. E foi precisamente aí que o problema começou. Em 2006, a Nintendo revelou a Nintendo Wii U. O destaque era o novo comando equipado com um ecrã tátil, o Gamepad. A ideia era inovadora. Permitiu novas formas de jogar e interagir com o jogo sem sequer depender da televisão, mas a apresentação gerou uma grande confusão. Muita confusão. Muitas pessoas ficaram com a impressão que o Gamepad era apenas um acessório para a já atual Wii. O próprio nome não ajudava muito. Wii U. Isto parecia mais uma atualização da Wii do que propriamente uma nova geração. E hoje sabemos que esse foi um dos maiores erros do marketing da Nintendo. A Wii U chegou ao mercado em 2012 e inicialmente houve muita curiosidade, mas rapidamente os problemas começaram a surgir e as vendas começaram a decair. Os criadores externos começaram a abandonar a plataforma e ao mesmo tempo a Sony e a Microsoft preparavam a chegada do PlayStation 4 e do Xbox One. E escusado será falar do sucesso que esses dois fizeram. A Wii U parecia estar ali no intermédio. Não era tão acessível como a Wii, mas também não era tão poderosa como a nova geração. Ficou presa entre dois mundos. E aqui chegamos à parte mais interessante, porque apesar das vendas decepcionantes, a Wii U tinha grandes qualidades. Foi nesta consola que surgiram jogos como Mario Kart 8, Nintendo Land, Super Mario 3D World, Splatoon, Xenoblade Chronicles X e além disto tudo ainda era compatível com a Wii. Uma funcionalidade extremamente útil até os dias de hoje. O problema da Wii U nunca foi falta de ter bons jogos, mas sim o problema de convencer a comprar a consola. Recentemente decidi comprar uma. Queria descobrir por mim próprio se a consola merecia a reputação que tem. A primeira surpresa foi sem dúvida este Gamepad, porque nas fotografias parecia enorme, mas quando o temos nas mãos até que é bastante confortável. Outra surpresa foi perceber quantas funcionalidades ainda continuam interessantes até os dias de hoje. A retrocompatibilidade continua fantástica, a biblioteca de jogos continua forte e existe um certo charme na experiência que é difícil de explicar. É quase como visitar uma linha temporal alternativa da Nintendo. Uma linha temporal onde várias ideias da Switch começaram a aparecer. Claro, nem tudo é perfeito, até porque os serviços online já foram desativados, tanto em erro em 2023, alguns dos acessórios ainda continuam difíceis de encontrar até os dias de hoje e os jogos, claro, continuam caros. Mas mesmo assim, ainda continua a ser uma consola perfeitamente utilizável. E o mais curioso é que a Wii U não desapareceu verdadeiramente. Muitas das ideias que estavam presentes na consola sobreviveram. Como o conceito de jogar na televisão ou num ecrã próprio, a integração em diferentes formas de jogar, a aposta em experiências flexíveis, isso tudo mais tarde evoluiu para a sucessora da Wii U, a consola que acabaria por devolver a Nintendo ao topo. A Wii U falhou, mas sem ela a Nintendo não teria sido a mesma coisa, certamente. Mas e então?
Será que compensa assim tanto ter uma Nintendo Wii U em 2026? Já sabes, se procuras experiências online ou performances super poderosas para a geração, claro que não te vai compensar, não vai ser aqui que vais encontrar isso. Porém, procuras uma consola que te dê uma retrocompatibilidade grande, ou até fazer o tal desbloqueio e poder jogar jogos Nintendo 64, Nintendo DS, até porque tem as duas telas, consegue funcionar bem, não é? Tens o gamepad e tens a televisão, ou até mesmo usufruir da biblioteca de jogos que ela oferece. Sim, compensa bastante porque ela consegue ser adquirida por um preço relativamente baixo. A Wii U pode não ter sido um grande sucesso, mas também não foi o fracasso que muitos pintam. Para mim, foi uma consola boa que apareceu num mau momento. E o marketing que foi usado, muito menos. E agora, mais de uma década depois, eu tenho finalmente o prazer de poder saborear o que é uma Nintendo Wii U sem aquela expectativa da época em que toda a gente estava a falar mal dela. Agora consigo ter uma visão mais ampla sobre aquilo que ela me poderá oferecer a mim. Este foi um pequeno resumo daquilo que levou ao fracasso da Wii U. Eu gostava de saber a vossa opinião aqui em baixo nos comentários. Portanto, se puderes deixar a tua opinião, deixa, que eu vou gostar muito de ouvir e irei responder certamente. E claro, também já sabes, se gostaste deste vídeo, por favor subscreve, que isso irá ajudar muito mais a criar outro tipo de vídeos como este. E já sabes, se puderes deixa o teu like e vejo-vos numa próxima. Fui!